Nós vamos, antes de partilhar a palavra de Deus nessa noite, vamos ter um momento de oração. Um momento em que nós vamos colocar o nosso coração diante de Deus. Nossa igreja tem uma família muito querida, a família do Marcelo, a família da Lília, do João Pedro, do Davi e o André Luiz. O André Luiz tem 2 aninhos e na última semana passou bastante mal e foi internado, está no Getulinho. Algumas suspeitas, os médicos ainda estão fazendo exames e tem trazido muita preocupação, tanto para a Lília quanto para o Marcelo, para toda a família. E nós precisamos orar pelo André Luiz, pedir a Deus que continue cuidando dele ali, dando forças ao pai e à mãe, porque imagina a angústia de um pai e de uma mãe com uma criança de 2 anos. É um momento bastante doloroso. Quem é pai, quem é mãe sabe bem disso. Então nós vamos orar. Eu quero pedir, inclusive, que em casa os irmãos estejam orando por essa criança também, pela família. Outra coisa que eu gostaria de pedir aos irmãos que estivessem em oração nesse momento, é que a gente intensificasse a oração pela nossa cidade. Às vezes nós temos percepções muito diferentes do que está acontecendo na nossa cidade. Nós somos a 2ª cidade com maior população do nosso estado. Somos uma cidade que não temos muito essa cultura com cuidado com a saúde. Isso é histórico na nossa cidade. O povo não leva muito em consideração orientações. A gente vê na nossa própria comunidade como as pessoas têm estado desleixadas com relação ao uso das coisas básicas, de uma máscara, da utilização do álcool gel em ambientes, o evitar de aglomerações em lugares que estão totalmente despreparados para receber gente. Então nós precisamos orar a Deus para que Deus dê às autoridades sabedoria, dê a eles discernimento quanto à questão e à população também, percepção de que é sério. Nós temos tido muitos casos, o Brasil já passou de mais de 170 mil pessoas mortas, muitos novos casos de Covid-19 na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Então nós precisamos orar, fazer a nossa parte como cidadãos que somos, estar em favor daqueles que estão infectados. Os hospitais estão cheios de pessoas infectadas, nós temos os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, funcionários de uma forma geral dos hospitais. Nós temos aqueles que trabalham com as ambulâncias que estão espalhadas pelo estado, os motoristas, aqueles que trabalham atendendo diretamente ali dentro da ambulância, ou seja, vários setores que estão em contato direto, inclusive pessoas que fazem parte da saúde, que são da nossa comunidade. Nós precisamos orar por essas pessoas, pedir a Deus que Deus tenha misericórdia delas e possa ajudá-las nesse momento tão difícil. E quero pedir também aos irmãos que estejam orando pelas autoridades da nossa nação, sabe? Vamos orar pelo nosso presidente, vamos orar pelo nosso governador, pelo prefeito da cidade que ainda está em vigência o seu governo. Vamos orar pelos deputados, pelos senadores, vamos orar pelos deputados estaduais, pelos vereadores da cidade, para que Deus dê a esses homens a capacidade do diálogo, da conversa, para que haja planejamento em prol de suprir a necessidade real dessa dificuldade que a gente está vivendo. Eu quero convidar a irmã Zaira, por favor, que ela venha aqui. Eu vou convidá-la para que ela esteja orando. A irmã Zaira também hoje é uma pessoa que está ligada à saúde, ela tem trabalhado também nessa área, então, inclusive tem nos orientado, passado as informações necessárias. Queria pedir sempre aos irmãos que estivessem atentos às orientações que ela tem passado. Ela é agente de saúde, trabalha em nossa cidade, tem nos ajudado, nos dando orientações. Então estejam atentos a essas orientações também, observem, sigam, porque com certeza vai contribuir muito para a edificação da nossa vida e do nosso coração também. Deus, muito obrigado, Deus, pela oportunidade de estar junto com os nossos irmãos para adorar e bendizer o Teu nome, Senhor. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem sido fiel conosco, guardando a nossa vida, guardando a nossa saúde, nos dando, a Deus, condições de viver neste mundo, Deus, diante das lutas, diante das dificuldades que temos passado, Pai. Senhor, quero colocar em Tuas mãos a vida, Deus, daqueles, ó Deus, que estão nos leitos, ó Deus, de hospitais nesta hora, Senhor. Pedir que o Senhor, que é o médico dos médicos, que é aquele, Deus, que sonda os corações, que sabe, Deus, tudo melhor do que qualquer um de nós. Pedimos a Tua misericórdia, Senhor, por cada pessoa, Deus, que está no leito de hospital nesta hora, Senhor.
Também, ó Deus, pelos seus familiares, aqueles, ó Deus, que estão com seus corações, ó Deus, preocupados. Que o Senhor, Deus, possa sondar, ó Deus, cada um, dar o alívio, dar o consolo, ó Deus, de todos aqueles que precisam, Senhor. Assim também, ó Deus, como muitas famílias, ó Deus, que estão enlutadas, ó Deus, nesta hora, quando perderam também seus entes queridos, ó Pai. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a cada dia, ó Deus, sermos mais obedientes, ó Deus. Obedientes à Tua palavra em primeiro lugar e também, ó Deus, diante da situação, ó Deus, que temos vivido, que possamos ser obedientes também, ó Deus, naquilo que é nosso dever fazer, ó Pai. Que possamos, ó Deus, ter consciência, ó Deus, de que quando estamos nos cuidando, quando estamos, ó Deus, sendo obedientes, ó Deus, naquilo que precisamos ser, também estamos não só salvando a nossa vida, mas a vida daqueles que nós amamos, aqueles que estão ao nosso redor. Continua, Deus, abençoando esta igreja. Obrigado, Deus, pela visão desta igreja, Deus, no cuidado, Deus, do Teu povo. Que a cada dia, Deus, a PIBAN, Deus, os membros dessa igreja, Deus, possam entender que o melhor, ó Deus, está sendo feito, ó Deus, através de tudo que nós temos vivido aqui, ó Pai. Continua, Deus, abençoando a nossa igreja. Continua, Deus, abençoando o nosso povo. Seja, Deus, com a Lília, Deus, seja Deus com o seu filhinho, Deus, no hospital, que o Senhor, Deus, possa estar cuidando, Deus, dela, cuidando, Deus, do seu filho, cuidando, Deus, da sua família nesta hora, Senhor. Nós sabemos que só o Senhor, Deus, só o Senhor pode, Deus, dar o alívio, dar, Deus, o consolo, dar, Deus, a cura que o seu filhinho precisa nesta hora. Continua, Deus, abençoando cada um de nós aqui neste lugar. Recebe, Senhor, a nossa adoração, o nosso culto, o nosso louvor. Permita, Deus, que neste lugar somente o Seu nome possa ser louvado e engrandecido. Essa é a minha oração, minha gratidão ao Senhor, meu pedido ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, hoje nós vamos começar uma nova série de reflexões bíblicas, uma série de mensagens. Mas antes, nós temos convidados entre nós, aqui no espaço. E você que está aí junto com o irmão da nossa igreja na casa dele, você que foi convidado por alguém para participar, também queremos que você receba a nossa saudação nessa noite. Temos aí pessoas que estão conosco, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer receber vocês. Vamos juntos, família, saudar essas pessoas carinhosamente. Sejam bem-vindos ao lar. A família PIBAN se importa com vocês. Então sejam bem-vindos, acolhidos ao lar. A família PIBAN tem prazer de recebê-los. Bem, hoje eu quero começar uma série de mensagens com o título Identidade. Identidade. Quero compartilhar com você, que está aqui, você que está em casa, que esse tema tem trazido constantemente, reflexões ao meu coração. E eu tenho me questionado muito, e em muitos momentos, acerca do que nós temos visto em pessoas que não conseguem saber quem são. A chamada crise de identidade, é um tema que a partir dos anos 50 começou a ser refletida de maneira muito específica. Só que eu queria ir além. Eu queria propor uma reflexão sobre essa crise, sobre essa questão da identidade, mas queria voltar à origem dessa crise. Porque se a gente for pensar pelo plano de Deus, existe uma origem para a crise da identidade que a humanidade vive, que muitos de nós estamos vivendo nesse momento. E somente quando nós voltamos os nossos olhos, voltamos a nossa atenção para aquilo que as Escrituras nos apontam acerca disso, é que nós vamos conseguir, talvez, entender algumas coisas que, talvez, por mais que venhamos a refletir, ainda paira com dúvidas e com questionamentos na nossa mente. Então, eu tenho algumas perguntas para fazer para você, antes de começar a refletir com você. Primeiro, quem é você? Quem é você? Quem você é? Você que está em casa, quem é você? Você sabe quem você é? Quem é você? Quem sou eu? Uma segunda pergunta. O que te define? Quando alguém te pergunta quem é você,
O que te define? O que te define? É fácil responder essas perguntas? É simples responder essas perguntas? Sim ou não? Não. Elas não são perguntas simples. Elas não saem só de você ouvir e automaticamente você começa a responder. Não. Elas exigem que você reflita, que você pense, que você repense. Agora a questão é, qual é a fonte para a gente responder a estas perguntas? Qual é a fonte que nós vamos usar para responder essas perguntas? O que é identidade, então? O que é identidade? Eu vou trazer alguns conceitos para você começar a pensar, tá bom? Para te ajudar nessa reflexão que começamos hoje. Identidade é aquilo que indica a qualidade permanente de algo ou alguém. Identidade, então, é aquilo que indica a qualidade permanente de algo ou de alguém. Olha que interessante. É aquilo que vai, de uma forma muito específica e clara, indicar a qualidade. Outro aspecto, e aí um conceito mais formal. Identidade é um conjunto de características particulares que identificam uma pessoa, por exemplo, com nome, com sexo, com data de nascimento, com filiação, impressão digital. E aí você, por exemplo, tem uma cédula de identidade que você porta, que ali tem as características que apontam quem você é. Então, quando você quer falar de você, via de regra, você associa a essa cédula de identidade, esse RG, e ali você tem características que definem quem você é. É interessante que, por vezes, nós sabemos responder o que está naquela carteira de identidade. Mas a pergunta que me foi feita ainda continua ecoando dentro do meu coração. Parece que aquelas informações que estão ali, elas são insuficientes para responder de fato quem eu sou. Porque essa pergunta, ela vai transcender as informações que você tem numa cédula de identidade. Ela vai muito mais além, ela é muito mais profunda. E aí é interessante, ainda que eu possa ter um conjunto de informações que diga acerca de mim, características acerca de mim mesmo, ainda assim, essa pergunta continuará ecoando. E aí eu quero chamar a sua atenção para isso nessa noite. Eu não tenho respostas muito claras, não. O que eu tenho nessa noite são muitas perguntas. Porque eu aprendi que as perguntas, elas são essenciais para que você possa encontrar as respostas. E num ambiente como esse de reflexão, é preciso que a gente comece a fazer perguntas, para que, na reflexão, a partir de um direcionamento que nós teremos, nós possamos encontrar a resposta, que acalmará a nossa alma, o nosso coração. Essa pergunta, quem é você, ela tem gerado muitos conflitos no coração de pessoas, ao longo da história da humanidade. E ela tem uma razão, ela tem uma origem. Esse questionamento, ele vai começar a fazer parte da vida dos seres humanos a partir de um momento muito específico. Identidade, um outro conceito, é aquilo que define as particularidades de um indivíduo ou de um grupo social. Então, são as particularidades que vão indicar um indivíduo, uma pessoa ou um grupo com o qual você está ligado. Por exemplo, nós somos brasileiros, nós fazemos parte de um grupo específico. Nós somos do estado do Rio de Janeiro, alguns aqui são cariocas, outros são fluminenses. Nós somos gonçalenses, ou seja, a gente vai observando características que vão nos identificando. Mas será que são essas respostas que vão nos ajudar a definir quem somos? Será que é esse tipo de questão? Será que essa é a questão da dúvida que paira em nosso coração? Eu acredito que não sejam essas respostas que vai gerar convicção no nosso coração, porque essas coisas nós já sabemos. Se eu perguntar qual é a sua nacionalidade, qual é a sua naturalidade, qual é o nome do seu pai, da sua mãe, você vai me responder. Mas ainda assim, haverá de pairar no seu coração algumas indagações. Identidade é aquilo que define, então, particularidades. Muito bem. Eu quero fazer uma nova pergunta.
E aí eu quero deixar o aspecto da individualidade e trazer você para um contexto mais coletivo, mais comunitário. Quem somos nós? Quem somos? Quem somos? Quando a gente pensa, quem somos? Quem somos nós? Você sabe quem somos nós? Quem somos nós? Você está anotando as perguntas? Porque você vai precisar respondê-las. Como é que você vai responder se você não se recordar das perguntas? Seria interessante que você respondesse. Você anotasse para você continuar pensando. Quem somos nós? Essa pergunta, ou essa colocação, ela é muito preciosa nessa noite. E eu quero chamar a sua atenção para um texto bíblico, para a gente começar a buscar respostas. Romanos capítulo 5, a partir do verso de número 12. A nossa jornada vai começar com este texto. Romanos capítulo 5, a partir do verso de número 12. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta, quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Pela transgressão de um, a morte reinou por meio dele. Muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como em uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Nós temos nesse texto a apresentação, a defesa de Paulo, falando sobre a presença do primeiro Adão e do último Adão. Nós temos a figura do primeiro Adão, daquele que foi criado no Éden, e nós temos a figura do segundo Adão, que é uma referência a Cristo. Preste atenção no que eu vou dizer. Ambos, o primeiro Adão e o último Adão, representam duas criações. Repito, a figura desses dois homens representam duas criações. Adão está a criação da humanidade, primeiro Adão. E na figura do segundo Adão, que é referência a Cristo, está a criação, a geração, a criação de uma segunda criação. Queria que você percebesse uma coisa importante. A partir da queda de Adão, todos nós que tínhamos convicções acerca de quem éramos, passamos a ter dúvidas e questionamentos. Repito, a partir do pecado de Adão, a partir do erro de Adão, todas as convicções que tínhamos acerca de quem éramos, passaram a não estar mais presentes no nosso coração.
Pelo contrário, o que passou a estar presente agora é um questionamento que reflete a dúvida. Quem somos? E aí, eu quero chamar a sua atenção para isso. Pessoas que tendo adquirido uma falsa identidade ao longo da vida, se reencontraram com o Criador, que nos revela quem somos e o que nos tornamos em Cristo. Em Cristo, nós vamos nos tornar, por exemplo, filhos de Deus. E vamos sendo transformados à imagem dele. Então, eu quero que você, de maneira pedagógica, observe. De um lado, nós temos a figura do primeiro Adão, que representa a criação da humanidade. Do outro lado, nós temos a figura do segundo Adão, como diz 1 Coríntios, capítulo 15, que é a figura de Cristo, uma nova criação. Todos nós fomos criados em Adão. Pertencemos à natureza humana, à criação humana. Essa criação humana, em Adão, ela cai. Em Adão, ela desobedece. Em Adão, ela morre. E aí o sentido de morrer não é simplesmente deixar de viver, mas estar separado de Deus. A palavra morte significa separação. Então, quando o indivíduo ele experimenta a morte, ele vive separado de Deus. É a maior das condenações. Quando em Adão a humanidade desobedeceu, naquele momento da desobediência, a humanidade inteira se afastou do seu Criador. E ao se afastar do seu Criador, foi gerado no coração dessa humanidade uma crise. E qual é a crise? Qual é a crise? A crise da identidade. Quem nós somos? Quem nós somos? Eu preciso reportar a você que quando nós voltamos para pensar no Éden, na relação da criação de Deus, da humanidade em Adão, a sua queda condena toda a humanidade a viver longe de Deus. E o homem que foi criado por Deus e para Deus, longe de Deus, ele se perde. Ele não sabe quem ele é. E mais do que isso, as qualidades da sua identidade, daquilo que iria ligá-lo ao Criador, elas se perdem. E aí eu queria chamar a sua atenção para isso. Olha que texto impressionante. Então disse Deus, lá no Éden, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Quando Deus resolveu criar a humanidade a partir do primeiro casal de Adão e Eva, Deus olha para si, identifica nele as qualidades, as características que ele queria dar à criação, à sua criação, para que essa criação, tendo as características dele, Deus, pudesse se relacionar com ele e, logo, se identificar diretamente com Deus. Repito, quando Deus cria a humanidade à sua imagem e semelhança, estava criando a humanidade para se relacionar com ele pessoalmente e nele ter a convicção da sua própria identidade. A humanidade saberia quem ela é, baseado na relação que ela teria com o seu Criador. É interessante, vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança. Eu já expliquei isso algumas vezes aqui. Quando Deus diz isso, nessa reunião aqui, nesse momento, quando ele diz façamos a reunião de Deus, no sentido pleno, ele vai dizer a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ele vai nos dar 3 coisas que só ele, Deus, tinha. Ele vai nos dar a inteligência, essa capacidade cognitiva, só o ser humano tem, os animais, por exemplo, não têm, eles agem pelos instintos. Segundo, ele vai nos dar sentimentos, essa capacidade impressionante de sentir, só ele, Deus, tinha. E ele vai nos dar vontade, a capacidade de direção. Esses três aspectos de Deus nos foram dados quando, como raça, fomos criados. E por que Deus nos deu essas 3 coisas? Para que pudéssemos nos relacionar com Ele, entendendo, sentindo nessa relação
e a partir disso tomando decisões. Então só o ser humano consegue ter essas qualidades. Essas qualidades vão nos identificar com uma criação especial de Deus. Essas qualidades vão nos identificar como pessoas capazes de desfrutar de uma jornada pessoal e íntima com o Criador. E é importante entender uma coisa. Alguns dizem assim, mas foi Adão que pecou. Eu não pequei. Bem, Adão foi o primeiro ser que Deus criou. Adão e Eva, o primeiro casal. E eles eram os representantes da humanidade. Quando eles caem, eles condenam toda a criação à queda. Todos que nasceram depois de Adão, nasceram com a inclinação ao pecado. E aí, a crise da identidade humana, ela tem a sua origem na queda do homem. Repito. A crise da identidade humana, ela tem a sua origem na queda do homem. Porque quando o homem cai, o homem se separa de Deus. Repito, quando o homem cai, o homem se separa de Deus. Se você foi criado por Deus e para Deus, em quem você encontra a sua identidade? Em quem você encontrará a sua identidade? Se você está longe dele, você não se relaciona, não o conhece, você fica perdido, você fica confuso, você fica com dúvidas. E aí, talvez, tudo aquilo que você vai passar a ouvir se tornará para você uma referência. O problema é quem vai dizer para você características acerca de você. Porque se você está se relacionando com Deus, ele vai dizer para você quem você é. Mas se você está longe dele, o que é que você vai ouvir? De quem é que você vai ouvir? E o que é que você vai ouvir? Muitas vezes, a humanidade, por estar longe de Deus, ela tem se visto de uma maneira totalmente equivocada em relação à forma como Deus nos vê. Quando lá Deus colocou o primeiro casal, Deus disse, olha, está vendo esse lugar aqui chamado Éden? Esse lugar eu preparei para vocês. Aqui vocês têm tudo que vocês precisam. Mas tem uma árvore no centro, no meio do jardim, da qual vocês não podem comer, porque elas simbolizam a obediência. Se vocês comerem dela, certamente vocês morrerão. Deus estava, na verdade, ensinando o princípio da obediência àquele casal. E o que é que nós temos nas Escrituras? Aquele casal, de maneira muito clara, desobedecendo ao Criador. E qual foi a consequência imediata? Quando eles comem do fruto, no capítulo 3, de imediato os olhos deles se abrem. Eles não tinham maldade, eles não tinham malícia. O pecado não imperava em seus corações, mas bastou que eles desobedecessem a Deus para que os olhos fossem abertos, para que eles olhassem um para o outro e passassem a sentir vergonha. A vergonha, na verdade, era um sentimento gerado pelo que estava acontecendo dele. Entrou em conflito. Eles entraram em crise. Naquele momento, quem nós somos? Eles olham um para o outro e não conseguem se reconhecer, no sentido de terem vergonha um do outro. E quando Deus vem ao encontro, a partir do versículo de número 8, quando eles ouvem os passos de Deus, eles se desesperam a ponto de fazer o quê? De se esconder atrás das árvores do jardim, porque eles não sabiam quem eles eram. Naquele momento há uma crise instaurada no coração deles. Eles sentem medo de Deus, mas eles não tinham medo de Deus. E por que passam a ter medo? Porque agora eles estavam separados moralmente de Deus. Deus é um Deus santo e eles se tornaram pecadores. Deus é um Deus justo e eles agora experimentaram a justiça. Deus é um Deus amoroso e eles agora experimentam o egoísmo. Eles vivem na contramão. Então, em Adão, todos nós experimentamos uma deformação daquilo que Deus criou para ser pleno. Deus nos criou para refletirmos a sua glória. Deus criou o ser humano, Deus criou a humanidade para refletir a sua glória. Longe de Deus, o que é que nós refletimos? E aí a gente precisa pensar sobre isso. Olhando para a criação divina, percebemos que fomos feitos à semelhança de Deus mesmo. Nesse sentido, o ser humano perfeito do Éden, foi criado para ser um reflexo da glória de Deus e um representante do caráter do Senhor Deus. Nós fomos criados para sermos representantes do caráter. Vamos entender isso. Deus nos criou para sermos bons. Deus nos criou para sermos justos. Deus nos criou para sermos íntegros.
Deus nos criou para sermos comunitários, estarmos ajudando uns aos outros. Deus nos criou para refletirmos quem Ele é. Mas o pecado, ele faz o quê? Ele macula isso, ele distorce isso. O que ele faz? Ele tira de nós essa característica. Ou seja, nós não perdemos a imagem de Deus. Continuamos tendo inteligência, sentimentos e tendo vontade. Agora, com o pecado dominando em nosso coração, nós não vivemos única e exclusivamente para Deus. Nós vivemos para quem? Nós vivemos para nós mesmos. E se vivemos para nós mesmos, já não refletimos a glória como deveríamos refletir, porque Deus, Ele nos ama. Então, Ele vai viver no sentido de suprir as necessidades do outro. A questão que a gente precisa pensar: o pecado, o diabo e o mundo, como sistema, deformaram a nossa imagem a ponto de assumirmos uma identidade irreal, alienada de Deus, chamada de velho homem. Quando a Bíblia diz que nós temos uma velha natureza, nós temos um velho homem, esse velho homem representa o homem que caiu, o homem que errou. E é interessante que é justamente por conta dessa velha natureza é que nós temos o conflito da nossa identidade. Nós não sabemos quem nós somos. O pecado, o diabo e o mundo, os três inimigos que nós temos, trabalham para tirar da nossa consciência aquilo que Deus quer que nós saibamos e entendamos. Faz sentido? Faz sentido? Ajuda você a encontrar respostas? Mediante a tais desequilíbrios naturais e relacionais, a identidade do ser humano imperfeito só pode ser redefinida a partir de uma pessoa. A nossa identidade só vai poder ser redefinida a partir de uma pessoa. E quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Jesus Cristo de Nazaré. Vamos lembrar, Adão é representante da criação da humanidade. Cristo é representante de uma nova criação, de uma nova humanidade. Repito, Ele é representante da criação de uma nova humanidade. Em Adão, todos morrem. Em Jesus, todos vivem. Em Adão, todos tornam-se desobedientes. Em Jesus, todos aprendem a serem obedientes. Em Adão, nos afastamos de Deus. Em Cristo, nos reaproximamos de Deus. Em Adão, não sabemos quem somos. Em Cristo, reencontramos a nossa identidade e passamos a ter consciência de quem somos. Em Adão, dizemos, somos pecadores. Em Cristo, dizemos algumas coisas que a série se propõe a responder. Olha o que a Bíblia diz. Assim está escrito: o primeiro homem Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, um espírito vivificante. Olha que texto interessante. O primeiro Adão tornou-se um ser vivente, mas o último Adão, um espírito vivificante. Ele vai restaurar plenamente a vida daqueles que haviam se perdido. Olhando para esse texto, compreendemos que nossa identidade, nossa humanidade construída a partir do primeiro homem, foi terrena, limitada e falível. A nossa identidade, criada em Adão, como nosso primeiro pai, ela é terrena, ela é limitada e ela é falível. Contudo, por meio da pessoa, obra e vida do último Adão, é possível a reconstrução da identidade, a identidade que foi perdida pelo pecado, numa perspectiva celestial, ilimitada e infalível. A partir
de Cristo. A gente passa a ter uma percepção celestial e aí uma identidade que vai fazer com que a gente tenha uma percepção, uma perspectiva totalmente diferente. Não terrena, mas celestial. Não limitada, mas ilimitada. Não falível, e sim infalível, a partir de Cristo. Às vezes a gente não consegue entender por que é que nós nos tornamos seguidores de Cristo. E o que significa se tornar um seguidor de Jesus Cristo? Isso é importantíssimo, e nessa noite você precisa pensar sobre isso. Quando alguém se torna um seguidor de Jesus Cristo, ele vai experimentar uma nova questão na sua vida. Ele vai encontrar uma resposta para uma coisa que ele não conseguia encontrar. O que ele vai encontrar? O que diz em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, a temática dessa noite. Diz assim a palavra de Deus. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu vou pegar a versão NVI, uma versão melhor na concepção desse texto. Olha que interessante, como diz. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Repito. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. E aí ele vai dizer, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Olha o ressignificar disso aqui. Se em Adão Deus cria a humanidade, e ela se perde, em Cristo, a Bíblia diz que Deus está formando uma nova criação, uma nova humanidade, que vai diferir da humanidade caída de Adão. Isso faz sentido para você? Isso faz sentido para você? Eu quero levar você a pensar nessa noite. Olha o que a Bíblia está dizendo, que em Cristo, todos que estão em Cristo, se tornaram uma nova criação. O império, aquela criação que estava em Adão, governando a nossa vida, perde a sua capacidade de governo. Por quê? Porque nós passamos agora a ter uma nova referência. A nossa referência não é mais Adão, a nossa referência agora é Jesus Cristo. E em Jesus Cristo, Deus nos faz uma nova criação. E é interessante, não é um aspecto do indivíduo. A gente vai fazer parte de uma nova criação, porque assim como em Adão, há uma humanidade que se desenvolve, em Cristo também, uma nova humanidade. Uma humanidade que não será caracterizada pelos erros de Adão. Porque em Cristo Deus vai dar um significado diferente. E aí, em Cristo, nós nos encontramos, ou melhor, nós nos reencontramos. Porque se há uma crise identitária a partir de Adão, em Cristo, o que Deus faz? Deus nos faz perceber de maneira clara quem nós somos. E aí nós vamos dizer quem nós somos a partir de Cristo. Porque Ele vai nos tornar uma nova criação. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Nós somos uma nova criação. Quanto à antiga maneira de viver, olha que texto. Vocês foram ensinados a despir-se, a tirar roupa do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. Olha que interessante, na nova criação, nós temos uma renovação no modo de pensar. E mais, nós vamos nos revestir de um novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Observe, quando em Adão nós nos tornamos pecadores, nós passamos a ter uma forma de pensar, de sentir, de agir totalmente inclinada para o erro. Mas quando em Cristo nos tornamos uma nova criação, o prazer que passamos a ter na vida é o prazer de poder experimentar de uma nova natureza, de uma nova identidade e de fazer com que
possamos ter atitudes que sejam diferentes. Se em Adão eu sou egoísta, em Cristo eu aprenderei a ser amoroso. Se em Adão eu sou cheio de ira e de ódio, em Cristo eu passo a ser cheio de paciência, de equilíbrio. Se em Adão eu me torno uma pessoa violenta, em Cristo eu me torno uma pessoa pacífica. O que eu estou dizendo nessa noite é que a partir da nova criação de Deus em nós, por meio de Cristo, nós passamos a integrar uma nova humanidade. Cristo restaura a humanidade que o pecado deformou. Portanto, se Ele vai restaurar a humanidade que o pecado deformou, Ele vai restaurar em nós o quê? O que Ele vai restaurar na gente? A nossa identidade. Porque agora nós vamos poder dizer, se eu te perguntar quem você é, você vai poder fazer algumas coisas. Primeiro, você vai poder dizer, eu sou uma nova criação. Eu sou filho de Deus. Eu sou justificado. Eu sou santo. Eu sou, na velha criação, você vai dizer, eu sou um pecador. Eu sou violento. Eu sou egoísta. Eu sou uma pessoa maldosa. Eu sou uma pessoa soberba, eu sou uma pessoa altiva, todas as características que não estão atreladas a Deus, mas ao pecador que se desgarra dele. Em Cristo, o que vai acontecer? Deus vai restaurar a humanidade antes da queda. Olha a seriedade disso. Por isso ele diz, assim que alguém está em Cristo, está em união com Cristo. Quando alguém se une a Cristo, a característica de que alguém é de Deus, a característica de alguém que é de Deus, é o fato dele ter na sua identidade qualidades que estão atreladas a Deus. Ele não continuará sendo corrupto, ele não continuará sendo enganador ou enganadora, não continuará sendo uma pessoa soberba, não. Essas coisas em Cristo, elas deixam de ter poder sobre nós. Porque se elas continuarem governando a nossa vida, não se manifestou em nós a nova criação. E aí eu preciso pensar sobre isso. No processo da reconstrução de nossa identidade individual e coletiva, estamos sendo formados no caráter de Cristo. Estamos sendo formados no caráter de Cristo. As qualidades do caráter de Cristo se manifestarão em nossa vida à medida que nós vamos experimentar essa transformação. A primeira coisa que a Bíblia vai dizer que quando nós entregamos a nossa vida a Cristo é que nós morremos para o pecado. Nós morremos para o domínio do pecado em nossas vidas, ou seja, não somos mais escravos do pecado. Uma pessoa é escrava quando ela não consegue deixar de obedecer. Uma pessoa que é escrava do pecado, ela não consegue deixar de pecar. Quando nós nos tornamos em Cristo novas criaturas, ou uma nova criação, nós não temos mais prazer no pecado. O pecado nos entristece, o pecado nos aborrece, o pecado nos frustra. Porque houve uma mudança de natureza, uma mudança de caráter, que foi gerada em nós pela presença de Deus na pessoa do seu Espírito, que tirou de nós o prazer pelo pecado, que nos traz tristeza quando nós fazemos aquilo que é errado. Por quê? Nós não estamos mais ligados à velha criação. Hoje nós temos uma relação com o último Adão, com Cristo, ou seja, nós fazemos parte de uma nova criação. Cristo veio ao mundo e rompeu no mundo, e a partir de Cristo, Deus estava reconciliando consigo a criação, restaurando na criação a sua identidade. O homem longe de Deus, ele diz, eu não sei quem eu sou. Mas quando o homem está reconciliado com Deus, ele diz, eu sou nova criação, eu sou filho de Deus, eu sou santo. Ele começa a dizer com muita clareza, porque em Deus nós nos encontramos, em Deus nós nos reencontramos, em Deus as coisas passam a fazer sentido. Olha que texto lindo, Romanos 8, 29, diz o seguinte, pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
O objetivo de Deus é que todos nós que pela fé cremos em Cristo, tenhamos a imagem dele, sejamos como ele, pensemos como ele, possamos agir como ele, possamos andar como ele, ou seja, manifestar essa nova criação. Por isso que é muito importante que uma pessoa entenda que ela não é nova criação porque ela é membro de uma igreja, porque ela é religiosa, porque ela tem uma religião. Isso não significa coisa alguma. Nós vamos ver isso no último texto dessa noite. Isso não significa coisa alguma para Deus. Se eu sou uma nova criação, a autenticação dessa nova criação é que as coisas velhas já passaram e eis que surgiram coisas novas, qualidades novas, atitudes novas, pensamentos novos, sentimentos novos e andar novo e procedimento novo. Isso caracteriza que você não é mais ligado à primeira criação, mas você agora faz parte da segunda criação de Deus em Cristo, da restauração da humanidade em Cristo. O objetivo de Deus é que nossa identidade como pessoas essa identidade seja resgatada segundo a imagem de seu Filho. Nós vamos reaprender. Essa frase está grávida. A frase é linda, preste atenção nela. Nós vamos reaprender a humanidade perdida no Éden através do nosso modelo perfeito, Jesus. Repito. Nós vamos reaprender a humanidade perdida, porque em Adão a gente perde a humanidade, a gente é deformado em relação ao que Deus nos criou para ser. Nós vamos reaprender a humanidade perdida no Éden através do modelo perfeito, Jesus. Jesus vem ao mundo, e aí a pergunta é, por que ele veio ao mundo para viver como um de nós? Por que Jesus veio ao mundo e se fez homem? Por que Jesus veio ao mundo e abriu mão de todas as prerrogativas divinas? Porque ele precisava viver nesse mundo como um de nós, desprovido de usar o seu poder como Deus, enfrentar na pele todas as tentações que eu e você experimentamos. Hebreus 4,15 diz que ele foi tentado em tudo. Pensa numa área da sua vida em que você é tentado. Jesus também foi. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Mas ele escolheu, diferentemente do primeiro Adão, que escolheu desobedecer, ele escolheu obedecer a Deus. Ele não pecou. E ao não pecar, tendo se tornado um de nós, ele abriu um novo e vivo caminho. Por isso, em Cristo, Deus gera uma nova criação. Uma criação que será caracterizada pela obediência. Uma criação que será caracterizada pela vontade de Deus. Isso é alguma coisa impressionante, quando a gente consegue entender que Cristo irrompe na história da humanidade, se fazendo um de nós, para vencer aquilo que venceu Adão, o pecado, para derrotar aquele que derrotou Adão, o diabo, e para nos fazer regressar ao Pai, coisa que Adão não poderia fazer jamais. E aí a gente vai entender uma coisa, preste atenção num texto que eu já preguei aqui bilhões de vezes. Bilhões. Acho que você já sabe de qual é salteado. Jesus diz o seguinte: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. A minha pergunta é, por que ele faz esse convite? Você, sem Cristo, sabe quem você é? Você sabe quem você é? Você tem uma identidade clara sem Cristo? Agora eu pergunto, quem Cristo é? Cristo é aquele que gerou a nova criação, ou seja, que deu início à nova criação da humanidade. Aí ele fala assim para a gente, vinde a mim, eu sou uma pessoa, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou aliviar vocês. Eu vou tirar o fardo que está sobre vocês. Que fardo? O fardo da ignorância. Vocês não sabem quem são. E vocês não sabem quem Deus é. Então venham a mim, e eu vou ensinar vocês, porque ele vai dizer, tomai sobre vocês o meu jugo, tomai sobre vocês o meu ensino, observai aquilo que eu vou ensinar. E ele vai continuar dizendo para a gente assim,
pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhe dou é leve. O fardo que lhe dou é leve. Olha aqui, quando Cristo te convida a seguir e você diz, eu creio que o Senhor é o enviado de Deus, que o Senhor veio para restaurar o que o pecado destruiu. O Senhor veio para restaurar a comunhão com o homem. Quando você diz, eu creio nisso, e você passa a segui-lo, você vai ter a oportunidade de vê-lo e ouvi-lo. Você vai aprender dele, vendo-o fazer e ouvindo-o ensinar. Então, o que é importante? Uma coisa que eu ensino nessa igreja há 21 anos. Se você diz que é seguidor de Cristo e não anda com Jesus, não tem relacionamento diário com Jesus, não tem relacionamento com a palavra de Jesus, você não é discípulo de Jesus. Se as minhas e as suas atitudes continuam sendo as mesmas de outrora, nós não estamos seguindo a Jesus. Não é possível que nós sigamos a Jesus e continuemos com a mesma natureza de Adão manifestada em cada atitude da nossa vida. Não é possível que continuemos mesquinhos, soberbos, altivos, egoístas. Não é possível que continuemos brigões, encrenqueiros, raivosos. Não é possível que alguém que ande diariamente com Jesus e que seja impactado por quem Ele é, continue sendo a mesma pessoa. Porque se você não mudou, não houve transformação, você continua ainda ligado à primeira criação e não à segunda. Porque a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas, atitudes velhas, sentimentos velhos, as posturas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Não é possível alguém dizer, eu sigo Jesus, de longe. Não se relaciona com Deus. Não fala com Ele diariamente, não o ouve pela palavra. Não é possível. Vai continuar tendo as mesmas atitudes. Porque é por meio do relacionamento pessoal com Jesus que Ele vai nos confrontar. Quer ver um exemplo? Aprendam de mim. Quem Ele é? Ele é amor, que é o ensinamento maior dele. O que significa isso? Que no velho homem nós somos egoístas. Nós pensamos primeiro em quem? Em nós mesmos. O egoísmo nos define. Em Cristo, o amor nos define. Nós possamos amar como Jesus amou. E qual é a característica do amor de Jesus? Eu abro mão para mim em prol de quem precisa. Se eu não tenho essa percepção, o amor de Deus não foi compreendido e não está sendo vivido por mim. Se primeiro continua eu, o eu e o eu ainda não entendi o que significa. O que pode significar que você não esteja se relacionando pessoalmente com Ele. Ele está dizendo, vinde a mim, quem está cansado e sobrecarregado, que eu vou aliviar. Jesus não é uma religião. Jesus não é a igreja. Jesus é Deus encarnado, Deus que se fez homem, que viveu entre nós, que venceu tudo que nós não conseguimos vencer, que venceu o pecado, que venceu o diabo, que venceu o mundo, que venceu a morte, que ressuscitou e hoje está à direita de Deus, para gerar uma nova criação. Então quem começa a seguir a Jesus, vai aprender a ser como Jesus, a pensar como Jesus, a sentir como Jesus, a agir como Jesus, a manifestar a identidade de uma nova criação, uma nova humanidade, que vai ser caracterizado novamente pelo que acontecia ou vivia no Éden, antes de Adão pecar. No Éden, antes do pecado, não existiam antônimos. Não tinha antônimos no Éden. Não tinha injustiça. Lá tinha justiça. Não tinha egoísmo, lá tinha amor. Lá não tinha ódio. Lá no Éden existia paz. O que é importante que nós entendamos aqui
é que se você e eu seguimos Cristo, nós temos uma nova natureza, nós fazemos parte de uma nova humanidade. O que se espera dessa nova humanidade é que nós sejamos como Jesus. Quem eu sou? Eu sou uma nova criação. Eu faço parte de um movimento de Deus, ou seja, de uma nova humanidade, criada a partir de Cristo, para agir como Cristo. Vocês entendem o conflito que nós temos todos os dias? O que a Bíblia vai chamar do conflito entre a carne e o espírito? Porque a nossa natureza caída, ela tende a nos levar para as mesmas atitudes antes de Cristo. Mas a nova natureza em Cristo, ela nos leva a fazer aquilo que é a vontade de Deus. Por isso que existe um conflito entre o bem e o mal, que está o tempo todo sendo travado. A gente precisa estar sempre dando ouvidos a Deus, ao Espírito Santo que passa a viver em nós quando nós nos tornamos seguidores de Cristo Jesus. Vivenciar o processo de constituição de uma nova identidade em Cristo é ir até Ele, aprender dele, experimentar seu descanso, ser moldado no caráter por sua mansidão e humildade, fruto do Espírito na vida do discípulo de Cristo. Olha que esplêndido! Quando você vai ao encontro de Cristo, porque ouviu o seu chamado, Ele vai produzir em você essa nova identidade que está atrelada a Ele. Você vai poder dizer quem você é. O que eu quero dizer para você, a gente fica assim, quem eu sou? Para que eu existi? Para que eu existo? Por que eu fui criado? Sabe por que as pessoas dizem isso? Porque elas estão desconectadas do Criador. Isso representa a nossa queda. Mas quando elas dizem, eu agora em Cristo sou de novo alguém diferente, porque Deus restaurou em mim a humanidade. Eu agora sou uma nova criação. Eu agora sou filho de Deus. Eu agora sou amigo de Deus. Ele já encontrou quem Ele é. Se ele sabe quem Ele é em Deus, ele vai perguntar a Deus o que ele deve fazer. Quem eu sou e quem me define? Em Deus eu encontro a minha identidade e a minha definição. Sem Deus eu continuo com perguntas e indagações. Cara, isso é tão sério, isso é tão sério, isso é tão sério. Que se você conseguir entender isso, e você der lugar ao Espírito para te convencer acerca disso, você vai viver muito mais feliz. Deus não criou a gente para sermos individualistas. Deus é um Deus comunitário, e Ele criou a gente para viver em comunidade. Então o que Deus fez? Deus não gerou em você uma nova criatura, Deus gerou em você uma nova criação, você faz parte de uma nova criação, de uma nova humanidade que tem em Cristo a sua referência. Então o desejo de Deus é que a partir dessa visão comunitária nós possamos manifestá-lo aonde estivermos e darmos aquilo que Ele nos tem dado, o seu amor, a sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia. Porque se nós não dermos isso, nós vamos dar aquilo que a nossa natureza nos impulsiona a dar, o nosso ódio, o nosso rancor, a nossa mágoa, o nosso ressentimento. O pecador que se arrepende, recebe a graça do Senhor, se torna uma nova criação em Cristo. E o que significa isso, ser nova criatura em Cristo? Ser nova criação em Cristo? Significa que Jesus agora vive em nós. Eu vou lembrar você um texto. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a Ele. Olha que lindo. Olha que coisa fantástica. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Você vai andar com Jesus e vai aprender os mandamentos dele. À medida que você obedece, você demonstrará que o ama. E se você o ama, será amado por ele. E ele diz, eu também o amarei e me revelarei, me darei a conhecer quem Jesus é. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Criador de todas as coisas. Portanto, se eu estou andando com o Filho de Deus, estou andando com o Criador de todas as coisas, o que é que vou aprender? Ele vai me ajudar a entender quem eu sou. É Ele que vai definir, porque Ele é o meu Criador. Então, se eu preciso saber quem sou, melhor do que qualquer outra pessoa é perguntar a quem te criou. Porque quem te criou, sabe por que te criou e para que te criou.
quem te criou, sabe por que te criou e para que te criou. Então, se eu tenho perguntas, o psicólogo não vai me responder, o terapeuta não vai me responder, o coach não vai me responder, porque são perguntas que estão na alma e as respostas não estão nos divãs, nos consultórios, nos gabinetes. As respostas, elas vêm do trono, da graça e da misericórdia de Deus. Quando eu, arrependido, digo: Senhor, eu me tornei pecador em Adão, mas reconheço quem sou sem o Senhor, pecador, mas em Cristo reconheço que serei uma nova pessoa. E aí o que eu faço? Eu me rendo, e a partir de Cristo há um novo ressignificado. Eu experimento um novo sentido para a vida. Por isso ele vai dizer, assim que alguém está em Cristo, ou seja, está unido a Cristo, está ligado a Cristo, está em sintonia com Cristo. Ele vai experimentar isso. Jesus agora vive em nós. Essa nova vida em Cristo resulta em nova identificação com a sua morte. Nossa união com Ele permite que, por meio da mortificação diária da natureza pecaminosa, porque em Cristo nós morremos por pecado a cada dia, passemos a viver em novidade de vida para a glória de Deus. Eu passo a viver em novidade de vida para a glória de Deus. Todo dia é diferente. Eu serei uma pessoa diferente dentro de casa. Por exemplo, você era um marido violento, você era um marido agressivo, você era um marido abusador, intimidador. Aí você conheceu Cristo. Cristo entrou em sua vida e começou a andar com você. Começou a te ensinar que você deve amar a Deus e amar a sua esposa como Ele amou você. Então uma nova natureza é gerada em você. Aquele agressor passa a não existir, porque aquele agressor foi sepultado no dia em que Cristo nasceu em sua vida. E aí você passa agora a ser uma pessoa dócil, amorosa, uma pessoa que vai restaurar, que vai reconstruir, não mais aquele abusador, não mais aquele transgressor. Você não vai se tornar aquela pessoa que vai passar o tempo todo, de alguma forma agredindo, ferindo, machucando seus filhos. Não, você é uma nova criatura. Por que você bebia? Porque você não sabia quem você era. Por que você usava drogas? Porque você não sabia quem você era. Por que você buscava nos vários relacionamentos sentimentais o sentido para a sua vida? Porque você não sabia quem você era. Mas a partir do momento que você sabe que você é criação de Deus, que você é filho ou filha de Deus, que você é amado de Deus, você é santo, você é sal, você é luz, que você é ramo da videira. Quando você começa a perceber claramente que em cada uma dessas definições, Deus vai dizendo do seu valor, da sua importância, do seu significado, isso torna o seu coração pleno de Deus, pleno de significado. Então aquelas coisas onde você tentava buscar a solução e que te tornava mais vazio, mais frustrado, mais destruído, elas são totalmente vencidas. E agora em Cristo você consegue se encontrar, se reencontrar. E o que é que você vai manifestar em casa, como marido agora? Jesus. No seu trabalho, o que você vai manifestar? Jesus. Com o seu esposo, o que você vai manifestar? Não mais aquela mulher briguenta, encrenqueira, qualquer coisa. Você ficava reclamando, ficava oprimindo o seu marido. Você era chata, você era enjoada, você era muito ranzinza. Aí Jesus entrou na sua vida, tornou você doce, dócil, compreensiva, uma mulher sábia, que para de apurrinhar o juízo do marido, para de ser chata, enjoada, amarga. E se torna uma mulher feliz, uma mulher plena, uma mulher que encontra em Deus a sua alegria. Para de descontar nos outros, porque Jesus apagou o seu pecado, filho. Então, Ele agora olha para você de maneira diferente, e você olha para Ele de maneira diferente, e você experimenta uma coisa diferente. Se você é uma mulher diferente, a Bíblia diz que na sua casa, se seu marido não é crente, ele vai ser impactado por você, por exemplo, seus filhos. Você como profissional na empresa, você como vizinha, você era a pessoa mais encrenqueira, fofoqueira, intrigueira. Agora você não faz mais fofoca, você não é mais intrigueira, você agora é uma pessoa de palavra, glória a Deus. Por quê? Porque você deixou de ser descendente lá do impacto na natureza de Adão e passou agora a ser uma pessoa que segue Cristo, que ao invés de destruir com as palavras que saem da boca, você constrói, você edifica, você restaura. E quando alguém diz por que você faz isso, porque você agora sabe quem você é. Você não precisa destruir ninguém, diminuir ninguém,
para poder experimentar. Você não precisa que ninguém diga para você alguma coisa, porque você sabe exatamente quem você é. Você não precisa mais provocar uma dor, se mutilando, cortando parte do seu corpo, produzir uma dor maior do que você está sentindo aqui dentro. Porque no dia que você encontrou Cristo como Senhor da sua vida, a dor que era produzida pelo pecado em você, ela foi totalmente vencida. Agora você não tem mais necessidade de provocar uma dor para experimentar um alívio, porque Jesus tomou sobre ele o castigo que te traz a paz. Pelas pisaduras dele você foi sarado, você foi sarada. Então não há mais razão de se mutilar, porque em Cristo você encontrou a sua identidade. Você sabe que você é amada, que você é querida, que você é especial, que você tem muito valor. Nós não podemos esquecer quem somos em Cristo. Em Cristo nós somos uma nova criação. Nós não podemos continuar a ter as mesmas atitudes que tínhamos antes de Cristo, porque isso, se continuar a acontecer, isso não vai evidenciar a sua identidade nele. Você vai continuar sendo chamado de mentiroso, de mentirosa, de agressivo, que se a identidade são qualidades que nos definem, quando não tínhamos Cristo, as qualidades que nos definiam, na verdade, não representavam aquilo que Deus nos criou para ser. O que Cristo faz quando Ele entra em nós? Ele restaura isso na gente. Eu lembro que o diabo, lá em Mateus 4 e Lucas 4, quando Jesus passou 40 dias sem comer, sabe o que ele fez? Ele se aproximou de Jesus e falou o seguinte: se tu és o Filho de Deus, ele questionou a identidade de Jesus, se tu és o Filho de Deus, manda esta pedra se transformar em pão, manda os anjos segurarem você, se você se jogar daqui de cima do templo. Se tu és o Filho de Deus, se prostre diante de mim, eu vou te dar todos os reinos desse mundo. Eu quero lembrar para você uma coisa: o diabo vai questionar em todo o tempo a sua identidade, porque ele sabe que se você não souber quem você é, você continuará sendo enganado, engodado, ludibriado por ele. Mas a partir do momento que você permite que o Senhor diga para você quem você é, e você crê naquilo que Ele te diz, e você passa a andar com Ele, e passa a aprender com Ele, a ser o ser humano que Deus quer que você seja, que seja restaurado à imagem de Cristo, que manifeste o poder de Cristo, isso será revolucionário na sua vida, na vida daqueles com quem você convive, no ambiente onde você está, porque quando um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, um adolescente, um idoso, anda com Cristo, ouve a Cristo, enxerga em Cristo as qualidades e reproduz em sua vida aquilo que Cristo faz, esta vida tem um impacto exponencial onde quer que ela esteja vivendo. Então não é possível que nós, como discípulos e discípulas de Jesus, não tenhamos entendido isso ainda. Você tem que sair fora. Você é um péssimo, eu sou um péssimo, nós somos péssimos motoristas. Não conseguimos governar e dirigir as nossas vidas, por isso andamos todos sequelados, todos cheios de avarias. Entregue a sua vida para o Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele restaurará em você a sua identidade. Quando alguém te perguntar quem você é, você vai poder dizer: eu sou nova criação em Cristo Jesus. Eu sou filho, eu sou filha de Deus. Eu sou santo, eu sou separado. Eu sou súdito do reino. Eu sou sal, eu sou luz. Eu sou o ramo da videira. Eu sou amigo de Deus. Você não terá dúvidas. Em cada qualidade dessas características, você saberá bem por que você está aqui. E isso fará toda a diferença na sua jornada. Podemos viver todo bem em Cristo quando deixamos de viver para nós mesmos e começamos a fazer de Cristo Senhor de tudo o que somos e temos. Vocês lembram dessa palavra aqui? Quando Pedro e João estavam subindo as escadarias do templo de Jerusalém, e tinha um mendigo, um paralítico pedindo esmola,
Pedro olhou para ele e falou o seguinte: olha para nós, não tenho prata e não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Tudo o que tenho, o que ele tinha, Jesus. O que é que nós temos? Jesus. E se temos Jesus, temos tudo o que precisamos. Por quê? Porque você tem fome, Ele é o pão. Você tem sede, Ele é a água. Você está perdido, Ele é o caminho. Você vive na mentira, Ele é a verdade. Você está vivendo a morte, Ele é a vida. Você tem um pavor do que vai acontecer com você depois de morrer, Ele é a ressurreição. Você não sabe por onde entrar, Ele é a porta. Você está perdido porque não sabe quem conduzir, Ele é o bom pastor. Ou seja, Ele é tudo o que nós precisamos para termos em nossa vida a identidade de Deus restaurada e o sentido de vida restaurado, para vivermos plenamente, sem culpa, sem medo. E quando o diabo vier com a sua conversinha fiada, tentando dizer para você que você é, se você é, o que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Você vai fazer igual a Jesus. Não precisa provar para ele quem você é, não, porque você sabe quem você é. Se você não sabe quem você é, você tenta provar para alguém que está questionando você, mas quando você sabe quem você é, sabe a sua identidade, sabe as qualidades, sabe o que te define, sabe para quem você vive, você não precisa ficar preocupado em responder. Você precisa apenas viver quem você é e o que você tem para fazer. Isso que a igreja precisa entender, e que às vezes a igreja não entende. Todas essas realidades da pessoa, vida e obra de Jesus são frutos da ação de Deus na história de homens que eram inimigos dele, mas que pela graça são salvos e unidos em Cristo. Paulo disse o seguinte em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Preste atenção nesse texto. Já estou crucificado com Cristo. Estou morto com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Já estou crucificado. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Se você é nova criatura, você está crucificado com Cristo. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Mais uma. Nessa noite. Quem vive em você? O que evidencia a sua resposta? Irmãos, para a gente pensar com seriedade, amamos como Jesus nos ensina a amar? Me responda. Estamos amando como Jesus nos ensina a amar? Segundo, estamos perdoando as pessoas como Jesus nos ensina a perdoar? Perdoar é coisa de Deus. Eu não consigo perdoar. Se você não consegue perdoar, porque perdoar é coisa de Deus, então você não é filho de Deus. Se perdoar fosse coisa de Deus, simplesmente Ele não mandava a gente perdoar. Perdoar é coisa de filho de Deus também, de filha de Deus também. Se você não perdoa quem te ofendeu, porque você não entendeu nada do que Deus fez. Na verdade, você é melhor do que Deus. Você é muito melhor do que Deus. Se você não perdoa as pessoas que te ofendem, você é melhor do que Deus, porque Deus, que é Deus, nos perdoou. E você diz que não perdoa, então você é melhor do que Deus. Olha que coisa impressionante, você é melhor do que Ele. Aí você diz, não pastor, mas a pessoa me agrediu, a pessoa me feriu, e você fez o que com Deus? O que você faz com Deus? O que eu faço com Deus? O que nós fazemos com Deus? Nós não temos desculpa para Deus. Você tem amado como Jesus, tem perdoado como Jesus, tem sido paciente com as pessoas do seu convívio com Jesus? Tem sido bondoso com as pessoas ou você escolhe a quem ser bom? A quem você vai ser bom? Não, isso aqui é meu, isso aqui é dos meus, ó, é do peito. Isso aqui eu posso ser bom. Aquele ali não vale nada. Aquilo ali vale uma bala cravada na testa. É isso que ele merece. Bonito. Eu sei quem diz isso todo dia. Sabe quem diz isso todo dia? O diabo, Satanás, Lúcifer. Ele diz isso todo dia. Mas o que Jesus diz todo dia
é que tem jeito para ele. Deus pode levantá-lo, Deus pode restaurá-lo, Deus pode transformá-lo. Nós temos que ter cuidado com o que dizemos, porque o que dizemos reflete quem somos. Se nós somos de Deus, o que é que a gente vai dizer? As coisas de Deus que estão em nós. Porque nós somos uma nova criação, não podemos ser nova criação e continuar a fazer as mesmas coisas que um dia fizemos. Não, nós precisamos ser diferentes. Quem nós somos nessa noite? Quem nós somos? Quem nós somos? Quem eu sou? Quem você é? Eu sou nova criação. Em Cristo Jesus. E eu vou lembrar você, Efésios 2:10. Nós somos obra-prima de Deus, criadas em Cristo Jesus para a prática das boas obras que Ele criou antes para as praticarmos. Por isso Deus restaura a humanidade. O pastor Neil Barreto fala uma coisa linda. Ele fala uma coisa que me impactou. Ele diz o seguinte: Jesus, a santidade de Jesus, restaura a humanidade de Deus em nós. Quando alguém se converte, há a restauração da humanidade nele. Por isso ele volta a amar, por isso ele volta a perdoar, por isso ele volta a ser bondoso, por isso ele volta a ser misericordioso, porque é isso que Deus criou o ser humano para fazer. O que o ser humano faz é o que o pecado fez a partir de Adão. Por isso que quando você experimenta Cristo, você volta a praticar essas coisas, porque Deus restaura a criação de Deus em você. Melhor, restaura a sua identidade. Você passa a fazer aquilo para o qual foi criado. E mais, você passa a manifestar o caráter de Deus. Porque quem é bom? Deus. Quem é justo? Deus. Quem é amor? Deus. Quem é bondade? Deus. Quem é misericórdia? Deus. Quem é compaixão? Deus. Deus é tudo. E quando nós manifestamos essas coisas, manifestamos que nós estamos em Deus, em Cristo. E somos novas pessoas. Eu finalizo, porque eu acho que meu tempo acabou. Olha esse texto aqui. Pois nem circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma. O que era a circuncisão? Circuncisão era a cirurgia que era feita no homem, que comprovava que aquele homem tinha uma aliança com Deus, lá no povo de Israel. Aí no Novo Testamento a gente tem a briga dos caras que acreditavam que para ser crente tem que se circuncidar. E outros diziam, nós não precisamos circuncidar. Aí ele fala assim, Paulo, pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, mas sim o ser uma nova criatura, o ser uma nova criação. E a todos quanto andarem conforme esta norma, ou seja, uma nova criação, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então, o que vale para provar que você é? Eu sou crente, eu sou da primeira igreja batista em Mundel. Não tem Jesus, vai para o inferno. Eu sou membro, batizado há 50 anos. Não tem Jesus, vai para o inferno. O que vai identificar a gente? Não é que eu sou batista, presbiteriano, assembleiano, eu sou quente, eu sou frio, eu sou sapatinho de fogo, eu sou sapatinho de película. O que vai caracterizar você, eu, nós, o povo, é ser uma nova criação. E o ser uma nova criação é ter novas atitudes. Olha para quem você era e avalie se você tem sido diferente de quem você era. Porque se você tem sido igual, você não é nova criação, você continua velho. Velho homem. Mas se quando você olha para você, você percebe que existem novas atitudes, isso evidencia quem você é. Você é nova criatura em Deus. O que importa não é o que a religião diz, mas o que Jesus diz. Ele diz que é importante que você saiba que você é nele uma nova criação. Aleluia! Glória a Deus! Quem você é? Nova criação. E se você é nova criação, o que você vai fazer? Se eu sei quem eu sou, eu sei o que eu farei. Não tenho mais crise, o diabo não consegue mais me colocar em crise de identidade. Isso é só a primeira de uma série de características para você entender quem você é. E cada característica ela vai se desdobrar.
para você perceber que quando você está em Cristo, você tem a restauração plena da sua criação. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero fazer uma pergunta nessa noite. Eu quero fazer uma pergunta nessa noite. Não só para quem está aqui, mas você que está em casa também. Há alguém aqui nessa noite que achava ser uma nova criação e, ouvindo a exposição bíblica hoje, percebeu que não era até hoje uma nova criação, mas que enquanto você ouvia a palavra de Deus, Deus gerou em você arrependimento, reconhecimento e rendição a Deus? Há alguém que pôde entender nessa noite por que é que você segue uma pessoa e não uma religião? Você não segue uma igreja, você é igreja. Você não segue uma estrutura, você segue uma pessoa divina chamada Jesus Cristo. Você não é obrigado a cumprir rituais, a seguir regras. Você é convidado a se relacionar. Preste atenção. Toda religião é baseada em 3 R's. Rituais, reuniões e regras. Jesus Cristo te convida para uma coisa, um R, relacionamento pessoal e íntimo com Ele, para aprender dele e manifestá-la onde você estiver. O que é a igreja? A igreja é a comunidade do Cristo. Quem faz parte da igreja? Todo mundo que se tornou nova criação. E toda a igreja, ela anda com o Cristo para manifestar o Cristo onde ele estiver. Onde essa pessoa estiver, o Cristo vai ser manifestado. Por que uma pessoa sabe que você é diferente? Porque tem brilho em você pela presença do Senhor Jesus. Mas eu volto na minha pergunta. Alguém nessa noite percebeu que não era nova criatura? Porque não havia entendido o que significa ser nova criatura? Há alguém aqui nessa noite? Eu queria convidar você a levantar sua mão. Não precisa se colocar de pé nem nada. Só levantar sua mão. Você vai estar dizendo: pastor, eu entendi que eu não era uma nova criação. A minha compreensão era totalmente errada. Mas hoje eu entendi. E a partir de hoje eu quero que a minha vida seja de forma específica uma nova. Eu quero me tornar uma nova criação em Cristo, porque eu não quero continuar em crise de identidade. Eu quero saber, a partir de hoje, quero ter certeza de quem eu sou e para o que eu fui criado. Há alguém aqui, nessa noite, que vai ter a coragem, se é o seu caso, nessa condição, de abrir o seu coração e dizer: a partir de hoje, eu estou me comprometendo. Deus abençoe. A partir de hoje, eu estou me comprometendo a seguir Cristo da forma como Ele me convida a seguir. Há mais alguém? Há mais alguém que está entendendo isso? Que até então foi religioso, religiosa. Fez parte de uma estrutura, mas não tinha relacionamento com Cristo. Há mais alguém? Em casa, alguém? Se você estiver em casa e essa é a condição que você tem, eu quero te convidar a se colocar diante de Deus. Aí você deve estar erguendo a sua mão para Deus, Ele está vendo. Porque a gente precisa experimentar isso de uma forma diferente. A gente vai cantar uma canção. E essa canção que nós vamos cantar, ela fala do que aconteceu com a gente. E se enquanto você estiver cantando, o Espírito Santo continuar te convencendo, não tenha vergonha de dizer: eu não sabia quem eu era, eu não sabia o que significava ser discípulo de Jesus. Amém. Mas hoje eu sei. Mas hoje eu sei. E eu me comprometo com Ele de viver uma vida diferente. Quem devia estar na cruz? Era Cristo? Era eu. Era você. Quem devia estar longe de Deus? Era Cristo? Não. Era eu. Era você. Eu quero convidar você a abrir teu coração nessa noite e a declarar essas verdades ao nosso Deus.
passado eu carreguei, me vi e percebi que estou preso por erros que